Olá, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a vida e obra do educador brasileiro Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador brasileiro que revolucionou o ensino ao defender a educação como prática libertadora e dialógica, focando no aluno e em sua realidade. Sua vida foi marcada pela luta contra a desigualdade social, o que o levou a desenvolver um método de alfabetização de adultos em tempo recorde e a viver 15 anos no exílio após o golpe militar de 1964. Sua obra mais famosa, Pedagogia do Oprimido, lançou as bases de um pensamento pedagógico que busca a conscientização e a autonomia do educando através do diálogo. Sua vida, origem e formação. Ele nasceu em Recife em 1921 e, após passar por dificuldades financeiras na infância, formou-se em Direito, mas dedicou-se ao ensino. O método de alfabetização de Paulo Freire, como seria? Em 1963, desenvolveu o método que ficou conhecido como 40 horas de Angicos, alfabetizando 300 trabalhadores rurais no Rio Grande do Norte em um curto período, utilizando um processo baseado em palavras geradoras e na contextualização da vida dos alunos. Paulo Freire também sofreu no exílio. Devido ao golpe militar de 1964, ele foi perseguido e forçado ao exílio, onde viveu por lá por pelo menos 15 anos, período no qual desenvolveu grande parte de sua obra. Paulo Freire, após o exílio, retorna ao país. Então, ele retornou ao Brasil em 1979 e em 1992 foi nomeado secretário de Educação do município de São Paulo. Faleceu em 1997, aos 76 anos. Freire também recebeu o título de patrono da educação. Ele foi reconhecido como patrono da educação brasileira em 2012, por meio da Lei 12.612. Em relação à obra e o legado de Paulo Freire, os conceitos centrais. Sua pedagogia se baseia na crença de que a educação é um ato político e de libertação, que deve ser um diálogo horizontal entre educador e educando. Então, Paulo Freire defende o ensino de uma forma dialógica e defende essa relação horizontal, em que o aluno e professor dialogam. Aluno e professor têm liberdade para falar. Uma de suas obras que ficou muito conhecida foi Pedagogia do Oprimido, considerada sua obra-prima. Essa obra critica a educação bancária, onde o professor deposita conhecimento no aluno e propõe uma educação que provoca a conscientização e a leitura crítica do mundo. Ou, em outras palavras, Paulo Freire critica o modelo de educação tradicional, em que o aluno não tem voz, ele simplesmente ouve o professor sem questionar. Outra famosa obra de Paulo Freire é a obra Pedagogia da Autonomia. Nesta obra, ele defende a autonomia do estudante no processo educativo e a valorização de seu repertório cultural. Não menos importante, temos a Pedagogia da Esperança,
Obras como esta reafirmam a esperança como um motor para a ação transformadora, mesmo que insuficiente por si só. Na atualidade, seu legado continua a inspirar ações de educação popular e a combater o fatalismo e o pensamento crítico. Diversas escolas, universidades e instituições levam seu nome em todo o mundo. Como sabemos, a pedagogia de Paulo Freire está entre as principais abordagens pedagógicas com influências no Brasil e no mundo. Ela se origina de textos e experiências do educador brasileiro, que propõe uma educação emancipadora, que leva em conta o contexto em que o aluno está inserido. Apesar de a abordagem freiriana ter nascido a partir de projetos de alfabetização para adultos, muitas de suas propostas pedagógicas têm sido aplicadas na educação básica internacionalmente. A abordagem freiriana da educação nasceu especificamente de propostas e experiências para a alfabetização de adultos. No entanto, os conceitos abordados pelo educador e as descobertas obtidas por suas experiências podem ser, e já são, em muitos lugares, aplicados a outros segmentos educacionais. Ainda que não exista um método Paulo Freire, proposto pelo próprio educador, as práticas pedagógicas apresentadas por ele buscam educar de uma maneira conectada à realidade dos estudantes, com temas ligados ao contexto em que eles estão inseridos e sempre com responsabilidade social. Dessa forma, o educador considera que a educação deve ser um ato político ao incentivar o pensamento crítico do aluno e a compreensão de seu papel social. Para tudo isso, a abordagem pedagógica de Paulo Freire ainda preconiza o diálogo entre o aluno e o professor em um ambiente educacional propício para metodologias ativas de ensino. Pois muito bem, apesar de não tratar suas práticas pedagógicas como um método de ensino, o educador apresentou princípios e etapas que podem servir como guias nesse processo. Tanto que o método Paulo Freire já se tornou um termo usado por escolas no mundo todo. Assim sendo, quais seriam os momentos do modelo pedagógico de Paulo Freire? As práticas pedagógicas propostas pelo educador podem se dividir em 3 diferentes momentos. Essas etapas foram pensadas inicialmente para a alfabetização de adultos, como já vimos, mas podem ser usadas também na educação básica. Como, por exemplo, em se tratando da investigação científica. Esse é o primeiro momento. Bom, esse é o primeiro momento do modelo pedagógico de Paulo Freire. Começa com a localização e a entrevista de analfabetos presentes em determinada área, além de outros adultos mais antigos ou conhecedores da realidade local. A partir dessas conversas, os educadores levantam quais palavras são mais usadas na região e também avaliam como essas pessoas percebem sua própria realidade. É um mergulho, entre aspas, na vida do educando. Isso pode ser feito também em uma escola de educação básica. Sua equipe pode conversar com os alunos, buscar ver a realidade pelos seus olhos e então construir práticas pedagógicas que tenham maior impacto e ressonância entre eles. O segundo momento, tematização. A partir da investigação
é possível definir um tema gerador geral, ou seja, político, que é um ponto de partida para o ensino que está conectado à realidade dos alunos. Desse tema, devem surgir ainda palavras geradoras, que são temas específicos para ampliar o ensino. Com isso, os professores e pedagogos podem aproximar os alunos da aprendizagem e despertar seu interesse. Além de avançar para além deste conhecimento prévio, mostrando aos alunos as grandes possibilidades que podem se abrir por meio do aprendizado escolar. Além desse segundo momento, temos o terceiro, se trata da problematização. Neste ponto, Paulo Freire propõe abordar os problemas e incoerências da realidade em que o aluno se encontra inserido, de modo a ajudar a superar uma visão inicial que muitas vezes pode ser ingênua ou está muito sedimentada de ideias pré-concebidas. A ideia é incentivar o pensamento crítico do estudante, além de mostrar que ele tem o poder de agir em sua sociedade de forma efetiva, como um agente da transformação. Paulo Freire também fez algumas críticas à educação, como já foi dito. E um dos principais pontos da pedagógica ou da pedagogia de Paulo Freire era a sua clara crítica aos métodos tradicionais de ensino, que ele tratava como modelo bancário de educação. Então, segundo o educador, esses métodos tratam o professor como um detentor do conhecimento, enquanto os alunos seriam depositários ou objetos receptores, onde esse conhecimento deveria ser armazenado. Em suma, o modelo bancário. Ele vê essa forma de educação como uma tentativa de controlar os estudantes e ajustá-los ao mundo, inibindo seu pensamento crítico e seu poder criativo. Então, qual seria a função do professor na pedagogia de Paulo Freire? A partir do princípio de que o professor não deve ser tratado como detentor de todo conhecimento, a abordagem freiriana propõe um diálogo entre educador e aluno, tendo o estudante como um protagonista do próprio aprendizado. Neste contexto, o conhecimento que os alunos já têm é valioso, ou seja, o conhecimento prévio, e deve ser levado em conta para a educação. Ele deve servir como um ponto de partida para lançar o ensino a patamares ainda mais elevados. Então, a educação deve funcionar como uma troca e o aprendizado deve ser desenvolvido diariamente, a partir das reações e conversa com os estudantes. Dessa forma, qual é a importância da metodologia de Paulo Freire na educação brasileira e também na educação internacional? Atualmente, a abordagem freiriana é usada de forma mais direta em projetos de educação social em todo o mundo. Isso inclui alfabetização de jovens e adultos, ressocialização de presos, integração de imigrantes, acolhimento de jovens em situação de vulnerabilidade e educação popular. No entanto, os conceitos explorados pelo educador têm influência em várias outras metodologias, sendo aproveitados de forma mais pontual em escolas de diversos segmentos, inclusive na educação básica. Como podemos escolher as melhores práticas pedagógicas,
para a nossa escola. Então, devemos conhecer diferentes metodologias, abordagens e práticas pedagógicas. É importantíssimo para melhorar constantemente o ensino em uma escola, principalmente de educação básica. Então, a abordagem pedagógica de Paulo Freire, por exemplo, apresenta muitos conceitos que podem potencializar o aprendizado de crianças e adolescentes, por mais que seu foco seja mais direcionado à alfabetização de adultos. Então é isso, basicamente por aí, são muitas as histórias, né? Paulo Freire é um educador que entende muito de educação, mas nesse vídeo abordamos alguns de seus conceitos básicos. E é isso, curta o vídeo, se inscreva no canal e até mais, deixa o seu like.